Então, nós vamos para mais uma apresentação de trabalho, que tem o título Relações de Variáveis com o Desempenho de Estudantes na Educação Profissional, EAD. Possui como apresentador e autor Eduardo Dalcin e também a doutora Ilse Abeck, e está vinculado ao Instituto Federal de Farroupilha, campus Santo Augusto. Olá, pessoal. Um prazer, então, fazer parte novamente do CENID. É a segunda vez que eu participo. Então, vou abordar um pouco aí de um projeto de pesquisa de doutorado, né, vinculado ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, com a orientação da professora doutora Ilse Apeg. Esse trabalho, então, ele aborda as relações de algumas variáveis com o desempenho de estudantes na educação profissional, mais precisamente no curso técnico subsequente modalidade à distância do Instituto Federal Farroupilha. Dentro da introdução deste trabalho, como eu falei anteriormente, ele faz parte de uma pesquisa de tese de doutorado, e onde esse primeiro ciclo, que foi o ciclo 1, correspondente à pesquisa de ação diagnóstico, que é esse trabalho que eu apresento agora no CENID. Esse trabalho ele foi realizado durante os anos de 2018 e 2019, né, com a intenção, então, de trabalhar uma pesquisação, né, trabalhando com 4 etapas, conforme a figura aqui, né, que dá para observar no ciclo 1, com a função de trabalhar a ação, reflexão, ação do processo educativo e investigativo. Então, essas 4 etapas, elas são classificadas primeiramente pelo planejamento, onde organiza-se todas as ações da pesquisa. Posteriormente, passa-se para as ações, guiadas pelo planejamento, e as observações, né, com a função de documentar todos os feitos dessas ações, proporcionando assim uma base documental importante posteriormente para as reflexões finais. Então, o processo de observação constitui-se na coleta de dados. E finalizando, a reflexão, que são as análises finais dessa pesquisa, que trabalha com o movimento retrospectivo, apontando alguns aspectos problemáticos da ação implementada, principalmente com auxílio dos registros efetuados durante a etapa das observações. Posteriormente, esse trabalho está dando continuidade, né? Estamos trabalhando atualmente nele. Nesse momento, agora no ano de 2020, nós estamos trabalhando com a intervenção, processo de intervenção, participação em algumas disciplinas da modalidade EAD, para justamente entender melhor como ocorre essa relação entre essas variáveis com o processo de ensino-aprendizagem dentro da modalidade EAD. E por último, o ciclo 3, que será realizado em 2020 e 2021, né, onde será defendida a tese, que é o desenvolvimento de um modelo estrutural que justamente vai trabalhar do modo mais aprofundado as relações dessas variáveis. O objetivo dessa pesquisa é analisar a relação de algumas variáveis, né, dentre elas interação, interatividade, motivação do estudante, fluência digital, infraestrutura, idade e gênero, com o desempenho desses estudantes na educação profissional modalidade EAD. As motivações dessa pesquisa foi justamente conhecer um pouco melhor o perfil do nosso estudante EAD, da instituição, do IFFAR. Pesquisas anteriores mostraram, já com alguns dados mais gerais, que é um perfil de estudante diferenciado, geralmente estudante de cidades localizadas no interior do estado do Rio Grande do Sul e distante das principais instituições de ensino do estado. Então, justamente através desses dados, procurar aprofundar um pouco mais, né, principalmente o processo de ensino-aprendizagem dentro da modalidade EAD, utilizando
o ambiente Moodle como ambiente virtual de ensino-aprendizagem, e com isso auxiliar não só a equipe gestora, mas também professores, né, na tomada de suas decisões, visando o aprimoramento aí dos recursos e ferramentas de interação, interatividade e acompanhamento do estudante no Moodle. Eu trago aqui algumas fundamentações teóricas utilizadas nessa pesquisa, né, em parte dessa pesquisa. A gente traz alguns autores aí importantes e com estudos significativos dentro da modalidade EAD, como, por exemplo, Michael Moore, através da teoria da distância transacional, trabalhando aí a distância entre professor e estudante, complementando que não é somente uma questão geográfica, mas também uma questão educacional e, de certa forma, também psicológica. A gente traz também alguns estudos referentes à fluência digital de Seymour Papert, né, onde ele trabalha a questão das habilidades digitais dos estudantes. Então, a gente trabalhou nessa pesquisa 3 capacidades de habilidades digitais do estudante: as capacidades de compreensão, referente à compreensão das tecnologias, conhecimentos básicos de sistemas operacionais, editores de textos, planilhas eletrônicas, navegadores webs e Moodle; a capacidade de produção de conhecimento utilizando as tecnologias digitais, através da produção de arquivos, organização da informação dentro de um sistema operacional, produção de textos, planilhas e gráficos; e a capacidade de reprodução do conhecimento, que é o compartilhamento da informação, né, representada através de compartilhamento de arquivos, web e e-mail, uso do e-mail, uso do compartilhamento de dados nas redes e também nas redes sociais. E por último, o Vygotsky, que trabalha aí muito forte, né, e o nosso estudo se identifica muito com isso, através da teoria sócio-interacionista, colocando a interação entre estudante, professor, tutor, como um dos pilares principais da IAD, e essa abordagem sócio-interacionista está muito vinculada intrinsecamente com a IAD, pois é um dos elementos principais desse estudo nosso também, como eu falei anteriormente, é a interação entre professores, estudantes, tutores, para que ocorra a produção do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem. Dentro dos materiais e métodos, a coleta de dados foi utilizado relatórios de acompanhamento dos estudantes, dentro das variáveis de interação, que trabalha aí os recursos que exigem a intersubjetividade entre os sujeitos da IAD, representados pelos professores, tutores e estudantes. Então, a gente monitorou o acesso dos estudantes em relação a alguns recursos de interação dentro do Moodle, como, por exemplo, o chat, o fórum, a ferramenta Wiki, glossário. Dentro da variável interatividade, a gente trabalhou o acesso aos arquivos, ou seja, o acesso à tecnologia, aquilo que não tem a troca de informação entre sujeito e sujeito, mas sim entre sujeito e tecnologia, como, por exemplo, o acesso ao portfólio de arquivos que o professor disponibiliza no Moodle e os logs de acesso do estudante no ambiente. Apesar também dessas 2 variáveis, a gente trabalha com mais algumas outras através de um questionário online que foi distribuído para os estudantes, onde a gente coletou aí informações referentes à idade, ao gênero, um questionário referente a algumas questões ligadas à motivação intrínseca, né, a motivação extrínseca, a fluência digital e a infraestrutura. Esse questionário em si, ele foi baseado, então, dentro da variável de interação e interatividade, através das atribuições do estudante em AD, de acordo com o PPC do curso, né, estabelecido pelo IFFAR, a fluência digital de acordo com estudos propostos por Kuhl em 2010, e uma dissertação de mestrado efetuado por Braga em 2015. A motivação, o questionário foi elaborado através de estudos referentes a estudantes da educação profissional, que é o nosso foco, o nosso alvo, realizado pelos pesquisadores Elliott Trash em 2002, Walters em 2004, Lepper em 2005, com algumas adaptações do autor aí focados na modalidade EAD. E por último,
a variável infraestrutura, que foi baseada nos referenciais de qualidade para modalidade EAD, né, realizadas pelo MEC em 2014. A análise de dados foi utilizado medidas descritivas, né, regressão linear múltipla e coeficientes de correlação, utilizando aí o gráfico de dispersão de dados para trabalhar a amostragem desses resultados. Eu trago aqui alguns resultados obtidos na pesquisa, né, eu destaquei em vermelho aqui alguns pontos interessantes referentes à média da idade, né, onde se constata que se trabalha com estudantes de uma idade bem avançada, se for pensar em curso técnico subsequente, em torno de aproximadamente 37 anos. Esse nosso estudante também dá para verificar que ele possui uma motivação intrínseca maior que a motivação extrínseca, né? Através dos relatórios obtidos pelo questionário, a gente viu que o índice da motivação intrínseca é bem mais forte que a motivação intrínseca dos estudantes. Então, eles estão motivados mais intrinsecamente a dar aí andamento a seus estudos. A infraestrutura disponível também é uma variável importante destacar. Em torno de 70% dos recursos disponíveis referentes à infraestrutura estão sendo utilizados pelos estudantes. Os estudantes apresentaram um desempenho, de certa maneira, satisfatório, acima da média, né, possuindo uma média em torno de 72,2. A interação e interatividade, elementos muito importantes e que ditam o sucesso da IAD, né, eles precisam ser melhorados. Por quê? Porque 54,4% dos recursos disponíveis no ambiente foram acessados pelos estudantes. E apenas 48% dos recursos referentes à interatividade também foram acessados pelos estudantes. Então, são índices que precisam ser melhorados aí, e os professores precisam fazer, né, com que o aluno, sei que muitas vezes é difícil, mas que participe mais do processo da interação e interatividade. E a fluência dos estudantes, eles estão classificados dentro de um nível intermediário, se referindo à média geral, né, obtendo aí uma média de 55,4. Então, alguns índices, algumas medidas descritivas que traz resumidamente alguns dados importantes referentes a essas variáveis de estudo. Posteriormente, eu trago um registro aqui do histograma da frequência da idade. Dá para perceber também aqui a abrangência da idade do estudante. Ele começa em 19 anos e vai até quase 75 anos de idade, então ele abrange uma faixa de idade bastante significativa, bastante ampla, e a gente pode perceber também que a maioria de nossos estudantes, eles estão dentro da faixa dos 26 aos 40 anos de idade. Então, esse é o público, né, principal do nosso estudante, da idade dos nossos estudantes. Dentro da distribuição dos estudantes, referindo-se aí às gerações, né, as famosas gerações digitais aí, 75% dos estudantes, eles são nativos digitais, e 25% imigrantes digitais. Posteriormente, tem o registro da frequência de notas. Também a maioria dos estudantes possuem uma nota dentro do intervalo em torno de uma média 7, né, e a maioria deles com notas superiores a esse intervalo de notas. E ao lado aqui o gráfico de dispersão de dados que mede a relação entre desempenho e idade. Então a gente pode ver aqui, claro que com uma relação ainda positiva um pouco fraca, mas gera alguns indícios que existe uma pequena relação, né, entre desempenho e alunos com idade maior. Né. Esse outro gráfico traz a distribuição dos estudantes. Fato importante, 73% do nosso estudante ele é do público do gênero feminino, né, apenas 27% masculino. Esses dados também confirmam a pesquisa institucional realizada anteriormente, onde uma das principais motivações do estudante buscar a EAD é justamente entrar no mercado de trabalho ou melhorar, né, procurar um emprego com condições melhor, um emprego melhor.
Então aí o público feminino se destaca na procura desse curso na modalidade EAD. As medidas descritivas enquanto ao gênero também elas estão bem uniformes, pode ver que tanto o público feminino e masculino eles possuem quase os mesmos índices, referindo-se à idade, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, né, bem dizer a mesma, os mesmos índices. O nível de fluência digital, público masculino um pouquinho maior, né? A média da interação do público feminino é maior dentro do ambiente, já a média de interatividade do público masculino é superior, e o desempenho eles estão, né, quase iguais. O público feminino aí registrando aí um desempenho um pouquinho melhor que o público do gênero masculino. Nesse outro gráfico, o nível de fluência, né, eu trago aqui a classificação referente à fluência digital do estudante, né. O nosso estudante possui 62% de fluência avançada, 37% intermediária e apenas 1% de nível básico de fluência digital. E aqui a relação fluência e desempenho, né. Reparem que é um gráfico descendente, registrando aí um coeficiente negativo, ou seja, apesar de ser fraco, né, ele aponta que a fluência não tem uma relação com o desempenho, ou até em alguns casos prejudica, né. Em pesquisas anteriores, isso traz algumas considerações importantes, que nem sempre o aluno que tem fluência digital ele vai ter um desempenho melhor. Ele pode, claro, ter uma facilitação na hora de produzir, né, de trabalhar dentro do ambiente utilizando as tecnologias, mas não necessariamente que essa habilidade vai trazer frutos depois no seu desempenho final. Aqui como foi efetuada a análise das medidas referentes à fluência digital, onde mediu-se as 3 capacidades, né, referentes à habilidade digital, a capacidade de compreensão, produção e difusão do conhecimento, né, do conhecimento digital, no caso do uso do recurso digital, né. Reparem que a média de acertos, erros e as médias das notas obtidas nessa avaliação, elas foram quase iguais, né. Uma pequena um destaque aqui, com a parte da compreensão, eles obtiveram uma média melhor na parte de compreensão das habilidades referentes à fluência digital, mas quase apresentando os mesmos índices. Travou para mim aqui, só um momentinho. Ok. Quanto à infraestrutura, eu trago alguns índices aqui, né, que foram levados em contas na análise da infraestrutura de acesso aos recursos por parte dos alunos. Destaquei 2 índices aqui. O índice 9, que trabalha a questão do uso de pacote de dados, o acesso à internet utilizando o smartphone, né, o item 9, onde os estudantes apresentaram 66,3% de acesso. Isso aí é um índice que precisa ser melhorado, né? Porque a mesma pesquisa realizada em 2018 a nível de Brasil, realizada pelo cetic.br, apontou que o uso de pacote de dados disponível no Brasil é em torno de 97% da população. Então aqui o item 9 registra que o nosso estudante tem, né, 66,3% dos estudantes têm acesso ao pacote de dados móvel. Logicamente, uma das justificativas seria porque a maioria desses estudantes estão, como eu falei, localizados no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde o acesso ainda ao pacote de dados é limitado. E o item 10 também, que é o uso do recurso de webconferência, né? Ainda 43,8% dos estudantes utilizaram esse recurso durante as aulas na modalidade à distância. Então, é um recurso que potencializa o processo de ensino-aprendizagem, é um recurso importante e que precisa fazer com que o nosso aluno, né, que o nosso professor use esse recurso. Claro que a gente sabe, como eu falei anteriormente,
que, como alguns polos estão localizados em cidades do interior, né, e como o processo de webconferência exige uma qualidade de banda, uma taxa de transferência satisfatória, muitas vezes os polos se torna inviável utilizar esse recurso nos polos de educação à distância. Trago posteriormente, então, alguns gráficos de dispersão de dados referentes à interação e interatividade. Né? Reparem a importância do processo de interação com o desempenho, né? A relação positiva que esse gráfico gera, registrando aí, gerando evidências que a interação tem uma relação positiva com o desempenho dos estudantes. A interatividade também, apesar da faixa linear do gráfico estiver um pouco mais abaixo, né, um coeficiente menor, ela também aponta e registra uma relação positiva com o desempenho do estudante. Algumas medidas descritivas que eu trago e que destacam, como eu falei no tópico da motivação, né, reparem que todos os índices que apontam a quantidade da motivação, como a média, a mediana, os valores mínimo e máximo, o aluno possui uma motivação intrínseca maior do que a motivação extrínseca. Então, ele está motivado mais intrinsecamente nos seus estudos. Relações da motivação intrínseca e a motivação extrínseca com o desempenho do estudante. Reparem que a motivação intrínseca ela apresenta uma ascendente, uma relação positiva, e a motivação extrínseca quase nula. Né? Ela não altera nada, ou seja, ela não influencia o desempenho do estudante. Algumas discussões importantes para se trazer, né, no que se trata de todo o levantamento de dados obtidos na pesquisa, e eu registro aqui quais variáveis tiveram coeficientes positivos com a variável desempenho. Então, a variável motivação intrínseca foi uma das que teve um coeficiente positivo maior, posteriormente interação, interatividade, idade e infraestrutura. E as que apresentaram coeficientes negativos com a variável desempenho foi o sexo, né, o gênero do estudante, a motivação extrínseca e a fluência digital. Tá? São variáveis que não têm uma relação, né, não geram evidências estatísticas de ter uma relação direta com o desempenho. Algumas considerações parciais que se pode trazer nessa pesquisa. Eu coloquei parciais que, como ela está em andamento ainda, ela será ampliada e será aprofundada. Eu trago alguns índices estatísticos interessantes aqui, como R ajustado, que ele apresentou o valor de 0,38. O que isso significa? Que as variáveis utilizadas no estudo, motivação intrínseca, extrínseca, gênero, idade, infraestrutura, interação, interatividade e fluência digital, explicam aproximadamente apenas 38% da variabilidade do desempenho dos estudantes. Isso são, claro, que evidências estatísticas. Como o R ajustado, R ao quadrado, ele é próximo de zero, significa que grande parte da variação do desempenho não é explicado linearmente pelas essas variáveis independentes, que são essas variáveis que foram utilizadas no estudo. Né? As variáveis independentes relacionadas com a variável dependente, que é o desempenho do estudante. Destaco aqui, né, que é oportuno um estudo com um número maior de variáveis, para justamente, né, permitir que se aumente o valor do R ajustado e, consequentemente, aumente o índice de participação dessas variáveis na variabilidade do desempenho dos estudantes, que é o propósito final dessa pesquisa. Com isso, né, com esse pré-diagnóstico, ele serviu de base para a tese, porque depois, lá no ciclo 3, com o uso de um recurso estatístico de modelagem estrutural, que é um método mais sofisticado, mais apurado e mais atual, né? O que será feito? Será ampliado o número de variáveis.
A gente ampliou consideravelmente o número de variáveis utilizadas. A gente vai menosprezar aquelas que não tiveram um índice positivo, ou que, ou seja, ou seja, que já foi comprovado estatisticamente, que não tem uma relação direta com o desempenho. Então, com esses resultados, nós vamos ampliar o número de variáveis no estudo, né? Estamos realizando uma intervenção na disciplina para ter também um caráter mais qualitativo, né? De como se comporta o estudante, né? De como eu posso potencializar enquanto professor, né? Porque uma das características principais da pesquisa-ação é o estar incluído dentro desse processo investigativo, né? De eu estar sujeito nessa pesquisa, de fazer parte dessa pesquisa. Então, essa intervenção que eu estou realizando enquanto professor vai me permitir obter algumas reflexões importantes de caráter qualitativo, né? No viés quantitativo, a gente já está usando esses métodos estatísticos que vai nos dar elementos, né, quantitativos importantes para a pesquisa. Mas isso não basta. Quando se trabalha com educação, a gente sabe que o aspecto qualitativo é muito importante. Então, essa intervenção vai permitir que nós aprofundemos os estudos, né, e permite também nós, dia a dia, através dos recursos de interação do ambiente, poder conhecer ainda melhor o nosso estudante, principalmente dentro de como ele se comporta dentro do processo de ensino-aprendizagem no Moodle. E como eu, enquanto professor, posso usar da melhor maneira os recursos de interação e interatividade para que o aluno participe mais e, consequentemente, possua lá no meu objetivo final da minha disciplina, que é diminuir a evasão, que é um termo importante também na EAD, mas, acima de tudo, também fazer com que o aluno possua uma boa aprendizagem e um bom desempenho. Tá? Então, com o uso de toda essa estrutura metodológica e também no ciclo 3, com métodos estatísticos, como eu disse anteriormente, mais robustos, mais sofisticados e mais atualizados, eu acho que a pesquisa vai trazer algumas considerações muito significativas do que diz respeito à modalidade EAD. E a modalidade EAD vem numa hora muito importante, né? O uso das tecnologias vem num momento muito oportuno, porque hoje estamos vivendo, né, um isolamento social, e a gente vê como é importante o professor estar preparado, principalmente, para usar essas tecnologias. Então, eu finalizo esse trabalho dando parabéns a toda a organização da equipe do CENID, né, que teve que mudar todo o seu planejamento, todo o seu cronograma, né, e fazendo com que esse seminário não deixasse de acontecer. Tá? Eu deixo, então, o parabéns à equipe ali, a Fernanda e o Ricardo, que fizeram um trabalho muito interessante hoje, muito planejado, para que nós pudéssemos estar aqui e trazer um pouco de nossas pesquisas e compartilhar para todos os participantes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Eduardo. Olá, sejam bem-vindos ao sexto CENID. Neste momento, temos a apresentação da autora Silvia de Oliveira Kist, com um trabalho intitulado Moodle em Ação, Princípios para a Formação Docente na Cultura Digital. Eu passo a palavra à professora Silvia. Olá a todos. Então, eu sou a Silvia, eu sou doutora em Educação e atuo como pedagoga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na Secretaria de Educação à Distância. Eu vou apresentar o artigo Moodle em Ação, Princípios para a Formação Docente na Cultura Digital. O trabalho, né, apresentado aqui trata da sistematização de um conjunto de princípios elaborados a partir da construção e da experiência de mediação de 2 cursos desenvolvidos na SEAD, da URGS.
O Moodle e Ação, Atividades e Recurso, um curso de 30 horas, e o curso Moodle e Ação, Configurações, de 15 horas, ambos ministrados à distância. Eu vou falar um pouquinho do contexto, então, que se situa esse trabalho. O Moodle é a plataforma institucional da URGS mais utilizada. Só em 2019 foram criados mais de 7 mil espaços de Moodle, né, para cursos de graduação e pós-graduação. No Moodle é possível enviar áudios, vídeos, textos, gravar agora áudios e vídeos dentro do próprio Moodle, propor atividades colaborativas, atividades de interação, de entrega de trabalho, atividades de reflexão, realizar webconferências, propor questionários online, avaliar atividades. Só que qual é o problema, né? A gente rodou uma pesquisa entre os professores da universidade e observamos uma subutilização da ferramenta, né? A maioria dos professores que utiliza como um repositório apenas para disponibilizar materiais para os alunos. Ou repetindo práticas tradicionais que realizam no presencial e transpõem para o ambiente virtual. Os cursos que eles participaram, que têm sido oferecidos, são centrados na instrumentalização apenas o ensino da ferramenta, sem uma abordagem pedagógica de utilização. Então, preocupados com isso, a Secretaria de Educação à Distância desenvolve uma série de ações e entre elas estão as capacitações. Então, nós da equipe pedagógica desenvolvemos esses 2 cursos com o objetivo de propiciar outros tipos de experiências de aprendizagem, né, que atendam os desafios desses servidores da universidade, principalmente os servidores ingressantes, e abordando, então, questões metodológicas, questões pedagógicas, que são essenciais para a atuação desses professores no contexto da cultura digital. Então, a gente quer apresentar possibilidades pedagógicas de utilização do Moodle, oferecendo subsídios para que eles possam criar uma melhor experiência de aprendizagem para os estudantes da universidade. Então, através das atividades, dos recursos e das configurações que a plataforma Moodle oferece. Também é objetivo do curso fortalecer a rede de professores entusiastas com educação à distância, porque por meio das atividades, eles têm a possibilidade de conhecer pessoas novas, estabelecer novas conexões e criar redes de compartilhamento, de atividades e de práticas. Como são os cursos? Os cursos são organizados em módulos. Cada módulo é composto por materiais de apoio, né, tutoriais em vídeos desenvolvidos lá pela nossa equipe, tutoriais em PDFs e atividades obrigatórias. Como é que são essas atividades? São atividades utilizando os próprios recursos do Moodle, mas trazendo questões pedagógicas da docência, né? E com o objetivo também de inspirar esses professores que tipo de atividades podem ser desenvolvidas em cada uma das ferramentas do Moodle, né? Então, aqui nós temos o exemplo, né, da base de dados, né, com uma atividade, o glossário com outro tipo de atividade, uma wiki. E, além disso, temos o questionário, cada módulo tem um questionário com questões objetivas, mas com questões situadas na atuação, né, na utilização das ferramentas, e não apenas questões de conteúdo técnico. E, além disso, temos o ambiente de experimentação, que é um Moodle à parte, onde esses cursistas têm o papel de professor, e lá eles podem configurar as ferramentas, as atividades que a gente está abordando no curso, e criar as suas próprias práticas, recriar as suas próprias práticas, propor as suas próprias atividades, para que os colegas do curso possam responder e atuar, então, como aluno. Cada módulo, a conclusão de um módulo vai liberando os módulos seguintes. Então, né, vamos ao objetivo mesmo, que é desse trabalho.
falar dos princípios que embasaram tanto a construção quanto a mediação, né, desses cursos. Então, os princípios são aprendizagem ativa, sentido, interação, mediação, presencialidade docente, inspiração e material de apoio. O embasamento para os princípios, eles têm, então, sustentação na epistemologia genética pagetiana, que é a teoria com quem a gente trabalha. Também tem referência nas 8 grandes ideias da aprendizagem construcionista, do Seymour Papert, e eles estão alinhados às concepções dos pesquisadores que atuam na formação docente na cultura digital, como a professora Schleber, a Elizabeth Almeida, né, Roseli Nevado, Carvalho e Menezes, porque muito mais importante do que o conteúdo do curso é experiências que esses cursistas vivenciam, né, durante a formação. Então, a gente acredita, né, assim como esses pesquisadores, que a prática que esses profissionais vão desempenhar lá com seus alunos da graduação, na pós-graduação, vai ser o resultado dessas histórias, dessas experiências que eles vivenciaram enquanto alunos, né? Então, tão importante quanto as ferramentas, é a própria experiência na formação, e nesse caso, né, na formação à distância, né, no curso online. Então, vamos a cada um dos princípios. O primeiro deles é a aprendizagem ativa, né? Então, fruto da teoria pagetiana, a aprendizagem é fruto da ação do sujeito, né? Uma ação física ou mental. Então, para que o sujeito aprenda, ele tem que estar em atividade. E como isso aparece nos cursos, né? Então, inspirado em metodologias ativas, nós pensamos em propostas que envolvessem o conteúdo sobre a docência, sobre a aprendizagem, mas que eles pudessem realizar as atividades dentro do próprio Moodle, né, utilizando as ferramentas do Moodle, né, para entender esse potencial da plataforma, e por meio do espaço de experimentação, que é esse espaço à parte, eles pudessem criar e recriar as suas próprias práticas, né, configurar essas ferramentas e ter esse papel ativo. O princípio de sentido. Então, segundo Piaget, o aprendiz aprende quando o conteúdo faz sentido ao seu sistema de significação. Quando ele é produto de um interesse do sujeito, né? E esse interesse, ele não é interno, né? Segundo a teoria pagetiana, o interesse é consciência de uma necessidade, que é uma necessidade física ou cognitiva, né? Então, quando ele tem um problema, ele tem ou ele dá conta de um não saber, né? Então, ele entra em atividade e isso desperta o seu interesse para que ele, né, tente aprender. Então, no curso, como é que isso a gente pensou? Nós pensamos que a proposta teria que se aproximar da prática, né? Trazendo sempre para o primeiro plano esse problema real que eles estão vivenciando, que é o uso da tecnologia na sala de aula, ou a sala de aula mediada pela tecnologia, né, quando são cursos à distância. O outro princípio é a interação, né? Aprendemos, então, na interação com o outro, na discussão que gera a descentração do ponto de vista, claro, na interação com o objeto de conhecimento, mas também na interação com o outro. A aprendizagem, sim, a gente acredita que é individual, mas essa interação é super importante para desequilibrar as certezas e descentrar os pontos de vista. Esse princípio nós adotamos principalmente nos fóruns, né, onde os cursistas têm a oportunidade de discutir assuntos, né, a partir das provocações que a gente coloca, e também em fóruns em que cada usuário pode criar uma discussão de um assunto do seu interesse na docência, e eles podem mediar essa discussão, né, e problematizar. A própria proposta do fórum, as etapas que a gente coloca, que a gente propõe, provocam essa discussão. Nos fóruns que a gente
propõe, não basta apenas colocar uma resposta, colocar um posicionamento sem ler os dos outros, né? Então, toda a proposta do fórum, eu tenho que ler o que o colega colocou e fazer uma intervenção, né? Discordar, concordar, questionar, problematizar e assim por diante. O outro princípio é a mediação, né? Então, novamente, a construção de conhecimento é individual, é interna, é do sujeito, mas essa intervenção do professor, dos colegas, vai ser fundamental para desequilibrar, para desestabilizar essas verdades. Então, esse princípio, a mediação e a interação estão muito relacionados, muito próximos, porque é essa interação que vai levar a aprendizagem num patamar superior, né? Vai provocar que o aluno saia desses conhecimentos de senso comum e estabilize mesmo isso, né? No curso, a mediação é realizada nesses espaços de interação, no fórum, mas também nas produções que eles fazem de forma individual ou coletiva, e também no diário, que é o espaço que eles fazem a reflexão sobre as vivências no curso. Outro princípio é a presencialidade docente, né? E que é o acompanhamento que ocorre ao longo do curso, né? Então, a gente acredita que se fazer presente evita a sensação de isolamento frequente na educação à distância e muitas vezes responsável pela evasão. No curso, isso ocorre principalmente através do envio de mensagens semanais, com lembretes sobre as atividades, com dicas extras, com material extra, e também destacando o que vai aparecendo nos diferentes espaços do curso, valorizando essas diferentes contribuições. Então, geralmente, a gente está acompanhando durante a semana, né, as produções, as interações, as mensagens, e vamos construindo um documento para que no final da semana a gente possa dar um retorno, né, para os cursistas sobre o que está acontecendo, porque nem sempre eles conseguem acompanhar os diferentes espaços. Então, a gente chama atenção, sugere que eles olhem determinada atividade, determinada postagem. O outro princípio é a inspiração, que envolve o oferecimento de exemplos concretos, né, material para eles pensar sobre, né, que vão fornecer os subsídios para que os cursistas possam realizar as suas próprias criações, adaptadas, claro, ao seu contexto, à sua realidade, né, à sua área de conhecimento. Nos materiais do curso, a nossa intenção foi mostrar como funciona, né, as ferramentas junto para que serve, né, possibilitando, então, referências e inspirações sobre as possibilidades que as ferramentas se apresentam através de capturas de telas de cursos reais. Então, os nossos... todo o curso, o material de apoio foi pensando nessa questão de inspirar para novas práticas, trazendo exemplos reais, disciplinas reais, casos concretos, para que eles possam pensar a docência e também a utilização da tecnologia. O material de apoio, né, que é um outro princípio, que no caso do curso à distância, em qualquer curso, mas no curso à distância, o material pedagógico tem um papel fundamental, né, para suportar, especialmente quando os cursistas estão diante de uma dúvida, de um problema, né. Então, o material de apoio não necessariamente ele vai ser o livro-texto, né, não necessariamente vai ser um manual que todos os cursistas vão ter que ler, mas sim, diante dos problemas, diante das dificuldades, eles vão poder consultar. E as propostas do curso também são provocativas, que fazem eles ter essa necessidade de consultar o material de apoio. No curso, então, o material foi constituído por vídeos tutoriais, desenvolvidos ali pela nossa equipe, os tutoriais em PDF e artigos acadêmicos, né, das mais diversas universidades aqui que trabalham com essa questão da cultura digital e formação de professores. Então,
Esse trabalho foi a partir dos dados de 4 experiências, 2 turmas de cada curso, realizados em 2018, e teve um que foi em início de 2019. Nós geralmente abrimos 50 vagas pela Escola de Desenvolvimento da URGS, né, para os cursos. Então, né, a gente teve mais ou menos esse número de vagas preenchidos, uns acabam desistindo, e como já está ao longo do curso, a gente acaba não conseguindo chamar outros cursistas. A nossa taxa de aprovação varia entre 70% e 90%, né, dependendo da edição. E nós tivemos cursistas de todas as unidades da universidade, pelo menos um, né, a gente conseguiu fazer esse levantamento. Ao final do curso, nós rodamos uma pesquisa de avaliação, né, para entender as percepções dos cursistas sobre a proposta e para entender como esses princípios estão adequados, estão dando conta da proposta de formação, como eles estão aparecendo nas falas dos sujeitos, né, dos cursistas. Então, eles destacam, né, nos comentários, né, nessa avaliação, a disponibilidade docente, a presença do professor no curso, no ambiente virtual, ao responder os comentários, a didática. Então, nós relacionamos esses comentários, né, nessas categorias, com os princípios da mediação e a presencialidade docente. Outros comentários que nós relacionamos que nós observamos em relação à metodologia, né, eles destacam a variedade de atividades, a proposta de vivências práticas, e eles no papel de aluno, então eles têm a oportunidade de entender como que o aluno se sente, como que até em relação ao excesso ou não, né, de atividades, como que os alunos respondem um questionário, o que eles observam, o que eles veem, né, então essa experiência no papel de aluno, e também o espaço de experimentação, que eles então atuam no papel de professor. Também destacaram a dinâmica da apresentação dos temas e a estrutura do curso, a flexibilidade e a praticidade e autonomia que a modalidade à distância permite, possibilita. Então, nós relacionamos esses comentários ao princípio da aprendizagem ativa. Muitos comentários sobre inspirações, né, sobre possibilidades de uso das ferramentas, inspirações sobre possibilidades pedagógicas, inspirações sobre um novo fazer docente, então, né, diretamente relacionado ao princípio de inspiração. Alguns comentaram sobre a interação entre participantes de diferentes áreas, né, porque como o curso é aberto para todos os servidores da universidade, docentes e técnicos, então nós temos cursos das exatas, das humanas, né, das ciências naturais, então de todas as áreas, né, interagindo e discutindo questões sobre a docência em um mesmo espaço. Então é uma oportunidade ímpar, né, que eles colocam. Também sobre o material de apoio, eles elogiam bastante, né? Falam sobre a qualidade dos materiais, o cuidado com que eles foram construídos, a linguagem, a clareza, né? Então, relacionado ao princípio do material de apoio. Falam bastante da aplicabilidade imediata dos conteúdos à prática deles. Então, às vezes, eles não só no espaço de experimentação, mas nas suas próprias disciplinas, eles vão experimentando e reconfigurando e readaptando e criando propostas para os alunos, né, durante o curso. Aplicabilidade sobre o Moodle, né, aplicabilidade sobre os conhecimentos pedagógicos, sobre a docência. Então, muitas propostas que a gente faz, objetos, recursos educacionais que utilizamos nos cursos, eles pedem autorização, né, como se precisasse, para utilizar nos seus próprios cursos, né? Então, tudo isso a gente relaciona com o princípio de sentido, né? Que o curso está fazendo sentido para esses
profissionais. Nesse formulário também nós coletamos algumas questões de aspectos que podem ser melhorados nos cursos, né? Então, eles sugerem o aprofundamento de determinados recursos que são mais complexos, alterações pontuais em algum material, alguns acham muito extenso, outros muito curtos, então tem essas questões aí. A realização de um encontro presencial, porque as primeiras edições eles foram oferecidas totalmente à distância. A apresentação de todas as ferramentas disponíveis no Moodle, né? A gente aborda algumas, as principais, mas então tem essa sugestão de abordar todas. Realizar trabalhos em pares. Mecanismos para prover a maior participação, principalmente nesse fórum onde cada cursista cria um tópico e media a discussão do seu fórum. Então, nem todos os tópicos têm participação. Então, né, as pessoas, às vezes, que não têm discussão no seu tópico, se sente um pouquinho frustrada, né? Então, eles sugerem a gente criar um mecanismo para promover essa maior participação nesse espaço de interação especificamente. Também sugeriram a disponibilização de um curso de exemplo, que eles pudessem entrar e consultar, e a gente, inclusive, tem esse curso que a gente utilizou para a captura das telas dos vídeos, para a elaboração dos tutoriais, mas nós até então não tínhamos disponibilizado para acesso, né, externo. E também eles sugeriram notificações de conclusão ao final de cada módulo, ou do próprio curso, né? Então, muitos enviavam mensagens para concluir todas as atividades e para saber se realmente tinham concluído. Então, dessas sugestões, que mudanças nós realizamos, porque nós já oferecemos outras turmas em 2019 e agora em 2020, no início de 2020 também. Então, a gente incorporou muito mais, né, até em função da reflexão que a gente veio fazendo sobre essa proposta do curso como uma prática reflexiva, então, incentivando mais que eles tragam as questões da sua docência, da sua sala de aula para dentro do curso e a gente discuta realmente esses assuntos, eles experimentem e reflitam sobre. Estamos realizando agora um encontro presencial na segunda semana do curso e a gente tem notado que é bem importante porque temos participantes de diferentes níveis de conhecimento, então alguns professores realmente têm essa necessidade, né, de mostrar como é que funciona o curso, porque até pelas questões que eles, pela devolutiva, nessa avaliação de reação, nós vimos, bom, eles concluíram o curso, mas eles não entenderam, né, como é que, por exemplo, se insere os alunos dentro do espaço, né, então tem algumas questões que são bem básicas, então a gente considerou que esse encontro presencial, às vezes, dá conta desse tipo de questão, de pergunta, de dificuldade. Então, colocamos agora critérios de conclusão nos fóruns, incentivando a interação, né, a partir daquela sugestão, então, principalmente, né, para concluir um determinado fórum, então tem que enviar 2, 3 mensagens. Estamos enviando mensagens em formato de áudio e vídeo gravados dentro do próprio Moodle, que é essa nova versão que a gente está utilizando na Universidade Permite, para mandar esses lembretes semanais, né. Estamos usando técnicas de gamificação com medalhas e notificação de conclusão, também sugestão dos cursistas, ao final, tanto dos módulos, quanto ao final do curso, né? E as medalhas, a partir da conclusão de determinadas atividades, ou de atividades extras, né? Então, eles recebem e vão recebendo... A senhora ainda tem 5 minutos. Bem, obrigada. Concluindo, então, né, nós concluímos que o conjunto de princípios adotados tem se mostrado consistentes, considerando que os cursos estão atendendo aos propósitos, né, já que os cursistas manifestaram construção de conhecimento sobre a docência, que é o nosso principal objetivo, reflexão sobre a sua prática e intenção de criar propostas mais condizentes com a cultura digital, incorporando as possibilidades que o Moodle oferece.
Essas primeiras experiências, essas primeiras edições dos cursos nos permitiram, então, organizar esse conteúdo no formato de um MOOC, né, de um curso online aberto a toda a comunidade interna e externa URGS. Esses 2 cursos, eles estão disponíveis na plataforma Lumina, né, que é lumina.urgs.br, mas no formato de curso aberto. Então, a diferença dos cursos disponíveis na plataforma Lumina é que não há mediação e nem acompanhamento de um tutor. Eles realizam as atividades, todas as atividades que a gente propõe no curso, né? Tem um espaço de experimentação, onde eles podem configurar, eles vão para esse curso com o papel de professor, eles interagem entre os cursistas, né, os mais diferentes cursistas ali, mas não tem um acompanhamento, uma mediação, uma presencialidade docente, né, nesses cursos. Hoje a gente tem mais de 3.000 usuários inscritos entre esses 2 cursos, né, disponíveis na plataforma Lumina. Aqui as referências utilizadas, e muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao 6º CENID. Eu sou Rosângela Garcia e tenho o prazer de apresentar a professora Dalila Martins de Moraes, que vai apresentar a sua pesquisa sobre o uso pedagógico do aplicativo Ler e Contar nas turmas de Avançar 1, contribuição da ferramenta digital no processo de ensino e aprendizagem. É com você, professora, a palavra. Olá, tudo bom com você? Eu sou Dalila Martins de Moraes, sou de Manaus, Amazonas, e o trabalho é lógico apontar nas turmas de avançar dando investimentos desse trabalho, na qual eu vou falar para vocês. Então, o presente artigo ele apresenta a análise dos níveis conforme Emília Ferreira e silábico alfabético da turma de Avançar 1 da Escola Estadual em Manaus, Amazonas, antes e depois do uso. Ele não faz aquela distinção de palavras usando vários símbolos, e assim ele deu, né? O aluno, ele já sílaba tem uma letra, né? Então, para cada sílaba, ele vai escrever uma letra. Se a palavra é monossílaba, ele vai colocar somente uma letra do alfabeto, sem confundir com outros símbolos. Se a palavra é dissílaba, ele vai colocar ali 2 letras, dizendo que está escrito a palavra. Se é trissílaba, ele vai colocar 3 letras. Já no silábico alfabético, o aluno ele já faz aquela associação, que cada sílaba pode ser acompanhada de consoante, vogal, ou de consoante, consoante, vogal, ou de consoante, vogal, consoante. E aí ele está ali desenvolvendo silábico alfabeticamente a escrita dele. No nível alfabético, é quando o aluno já está ali escrevendo ortogramente, né? Já está fazendo uso da escrita, conforme a gente diz que ele está alfabetizado. Então, a turma de Avançar 1, ela passou por uma investigação nesse nível, né? Em qual nível a turma estava? No pré-silábico, silábico, silábico alfabético ou alfabético. Para isso, a gente usou o aplicativo Ler e Contar para dilatar os alunos ao nível ortográfico. Emília Ferreira diz que nenhuma aprendizagem conhece um ponto de partida absoluto, já que, por mais novo que seja o conteúdo a conhecer, este deverá necessariamente ser assimilado pelo sujeito. Então, elencou-se o uso das ferramentas digitais, que foi escolhido para contribuir no ensino de aprendizagem da turma de Avançar, e também
houve uma verificação do grau de interação entre os alunos, entre o professor, o aluno, entre a família e a escola, e entre os alunos e as ferramentas digitais. A metodologia usada foi a dialética, de cunho quanti-qualitativos. Os alunos, eles foram verificados o nível alfabético antes e depois do uso do aplicativo Ler e Contar, e para isso foi colocado à disposição do aluno uma folha, na qual eles tinham ali imagens. Na primeira sondagem, eram imagens de partes do corpo humano. Tinha ali pé, boca, cabelo e cotovelo. Então, eles tinham que escrever como era o nome daquelas figuras, né? E aí, eles ali, ainda na primeira sondagem, na qual a gente estava investigando os níveis de aprendizagem que a turma estava, escreveram da sua maneira. Bom, para indicar o grau de satisfação, foi feita a pesquisa, e essa pesquisa, para identificar o grau de satisfação, os alunos eles tiveram que sinalizar se eles estavam muito satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito em relação à interação da turma. Lacorte e Marconi fala que as formas quantitativas e qualitativas, necessariamente, elas estão ligadas entre si, e que uma se transforma na outra. A atual pesquisa também fez parte do programa Ciência na Escola, em parceria com a FAPEAM e as escolas estaduais no estado do Amazonas. Então, quero apresentar para vocês uma análise da primeira sondagem. Foi detectado que nenhum dos alunos da turma do Avançar 1, eles estavam no nível pré-silábico, mas que 30% da turma estavam no nível silábico, 30% estava no silábico alfabético, 40% no nível alfabético. Os alunos do Avançar são alunos com distorção de idade séria, ou seja, são alunos que, por algum motivo, eles não iniciaram a vida escolar conforme a faixa etária, né? Ali dos 6 anos no primeiro ano, com 7 no segundo, com 8 no terceiro. Então, essa turma era uma turma de alunos com 8 a 18 anos, né? E eles estavam ali tendo o primeiro contato, né, com um aprendizado na escola. Eram alunos sem nenhum histórico escolar. Ferreira e Teberoski também diz que imitar o ato de escrever é uma coisa, e interpretar a escrita produzida é outra. Então, o primeiro diagnóstico foi feito para a gente fazer essa sondagem. Na turma, então, começou-se a trabalhar o aplicativo Ler e Contar. O aplicativo Ler e Contar, ele está disponibilizado para Android, para iOS, o download dele é gratuito, né? E ele tem diversas funções, né? Ele tem aqui a função das letras do alfabeto, vogais e consoantes, sílabas, os numerais de 0 a 100, tem o alfabeto em libras e algumas palavras em libras, tem a parte de adição e de subtração, formas geométricas, sons de animais, ele trabalha as cores e alguns sons de instrumento. Então, a gente pegou esse aplicativo e tentou trabalhar ele de uma forma pedagógica para alfabetizar os alunos das turmas de avançar. Então, dentro desse aplicativo, quais foram as funções que nós usamos? Nós pegamos aqui a função de formar sílabas, a função de letra inicial da figura, letra inicial da palavra, pegamos a parte de quantidade de letras, né, de completar a palavra com a figura que estava aparecendo. Então, o aplicativo, ele pareceu bem completo para a situação que a turma de avançar estava vivendo. Também, dentro do aplicativo, tem os sons das letras.
como tem também o som das sílabas. E aí ele permite o aluno cobrir as letras tanto de imprensa como cursivamente, né? E aí ele vai trabalhar ali somente as vogais, depois vogais e consoantes, e aí ele vai trabalhar a formação de palavras e leitura, né, de figuras, leitura de objetos, quantidade de sílabas, né? Então, o trabalho para o momento que o avançar estava vivendo estava sendo bem aplicado. E Paulo Freire afirma que antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de métodos para uma aula dinâmica, assim, é preciso indispensável mesmo que o professor se ache repousado no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. E ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar e reconhecer. Então, o aplicativo foi importante para despertar a curiosidade do aluno e também desenvolver neles o interesse pela leitura e a escrita. Depois de 5 meses trabalhando com outros materiais que a professora utilizava dentro da sala de aula, como apostila, caderno, louça, e o aplicativo Ler e Contar, que era usado nos tablets, né, usado em smartphone, também era projetado em data show na sala de aula, e toda semana a professora tirava um dia para trabalhar o aplicativo Ler e Contar. Então, no final desses 5 meses, foi feita uma segunda sondagem para verificar se, de fato, os alunos houveram nos alunos essa dilatação, né, na aprendizagem deles da leitura e da escrita. Então, na segunda sondagem, foi disponibilizado novamente um papel com imagens, a qual os alunos tinham ali que fazer a escrita das figuras, né, o nome de cada figura que ele estava visualizando, e ali foi colocado já meios de comunicação social. Tinha ali rádio, celular, telefone, computador, e eles tinham que escrever ortograficamente o nome dessas figuras. Então, observou-se que 0% estavam no nível pré-silábico, mas que 12% ainda estavam no nível silábico, ou seja, houve um desacréscimo, né? Como também no silábico alfabético. E aí nós tivemos um ganho real de mais de 20% da turma indo para o nível alfabético. Então, assim, a ferramenta ela foi essencial para que os alunos tivessem aí esse avanço na aprendizagem de leitura e escrita, né? Celso Antunes, ele fala que motivados aprendemos mais, depressa, com maior prazer, e tendemos a guardar aquilo que aprendemos, né? Na verificação da interação da turma, feito o questionário de satisfação, os alunos eles tinham que sinalizar somente uma das alternativas para cada questão. Então, relação professor-aluno, 100% da turma estavam satisfeitos, né, o que é importante ali, o professor ter esse feedback de que a turma está aceitando, de que é aceito pela turma e que tem aquele contato mesmo. Em relação aos alunos e as tecnologias digitais, eles responderam que estavam ali também 100% muito satisfeitos, né? Ou seja, eles estavam interagindo muito bem. Na relação aluno-aluno, 33% estavam satisfeitos, né? E aí 67% muito satisfeito. Então, foi feita uma observação, que é que, por mais que estava ali muito satisfeito e satisfeito, mas por que não foi 100% muito satisfeito? E aí a gente observou que foi realmente por causa da idade da turma. Como era uma turma mista, de 8 a 18 anos, então eles não se tinham assim tão à vontade entre si, né? Eles tinham ali os seus grupinhos. E na relação família e escola, 11% estavam satisfeitos, né? E aí 89% muito satisfeitos.
E aí chamar a atenção porque é importante a família ter essa participação no desenvolvimento do aluno, dela estar sempre presente, do aluno perceber que ali o pai, a mãe, né, que o responsável se importa. Aqui são alguns alunos interagindo na sala de aula com o aplicativo Lê e Contar, né, na qual eles usavam ali o data show, o celular, os tablets, em diversos momentos, né, são fotos, e aí a gente percebe aí a diferença, né, algumas crianças, alguns pré-adolescentes, né, pessoas aí dentro da sala de aula, mas todos aí bem envolvidos. Bom, finalizando, o desenvolvimento do presente artigo, ele possibilitou uma análise de como o uso do aplicativo Lê e Contar, usado de uma maneira pedagógica, trouxe um processo de dilatação positiva no ensino e aprendizagem da turma. Além disso, também permitiu melhorar a visualização dos alunos envolvidos em relação à satisfação. Aqui tem algumas referências que foi trabalhado para conceituar esse artigo, né, para fundamentá-los. E aí fica o meu agradecimento a Deus, né, que tem permitido a gente viver todos os dias, né, e que Ele venha ter misericórdia do Brasil e do mundo pelo que nós estamos vivendo com essa crise do Covid-19. Quero agradecer, assim, a equipe do CENID, que incansavelmente, né, fez com que o seminário acontecesse e ficaram ali se empenhando, né, vocês se gigantaram, né, cresceram mesmo diante do cenário em que o país está vivendo, né, e todos aqueles que contribuíram direto e indiretamente para que acontecesse o seminário em todo o país. Obrigada. Obrigada, professora. Eu acho que o nosso agradecimento maior é poder contar com a sua participação agora, né, nessa apresentação de trabalho. E eu vou aproveitar que nós temos alguns momentinhos ainda e vou fazer alguns questionamentos sobre o trabalho que eu achei assim, extremamente importante, principalmente nessa fase de alfabetização em classes tão heterogêneas, né, e a gente sabe da grande dificuldade que muitas escolas têm no Brasil. Então, uma das questões esses alunos, eles tinham acesso, faziam as práticas com o aplicativo somente na escola, ou era oportunizado que eles fizessem em casa também? A maioria tinha um contato somente na escola, mas alguns foi pedido para que os familiares baixassem o aplicativo nos seus celulares, mas não foi a maioria, não. O contato mesmo de todos foi na sala de aula. Foi mais na sala de aula. E a outra questão, como é que foi feita por vocês a escolha do aplicativo para esse tipo de atividade? Bom, como a turma de avançar é uma turma desafiadora, né? E esse projeto, ele tem 4 níveis. Tem o Avançar 1, o Avançar 2, o Avançar 3 e o Avançar 4. O Avançar 1, são alunos sem histórico escolar, e aí eles podem avançar até 3 séries, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. O Avançar 2 já são alunos alfabetizados com histórico escolar, que vão ali fazer o 4º e 5º ano, né? O Avançar 3 já vão fazer o 6º e o 7º. E o Avançar 4 vão fazer ali o 8º e 9º, né? Então, assim, muitos professores não se sentem preparados para trabalhar com o Avançar 1, né? Não acho que não tem perfil para a turma. E 3 anos trabalhando com esse nível, né, de alunos, com alunos do Avançar 1, eu percebi a resistência dos professores, né? Então, eu quis mostrar que poderia, sim, alcançá-los, que poderiam, sim, alfabetizá-los, e eu queria, assim, de alguma maneira, fazer com que eles visualizassem, né?
Então, a ideia do aplicativo foi uma maneira de como alcançar, já que eles são alunos de uma era digital, né? E de também de mostrar no concreto que é possível verificar esses avanços, né? Para que outros professores também pudessem ali se sentir motivados. Então, foi por isso que a gente escolheu esse aplicativo. Então, belíssimo trabalho, professor, eu agradeço, né? Então, em nome de todos do CENID, a sua participação e nos despedimos aqui, nos vemos no evento. Um abraço. Obrigada, até mais. Joyce, e o meu trabalho é sobre revitalização das praças públicas. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que é o papel da praça pública na sociedade? E o que ela representa para você? Para cada lugar, a praça ela desempenha um papel importante e ela tem uma definição também que varia de acordo com a cultura. Como, por exemplo, de acordo com alguns historiadores, as primeiras praças elas surgiram lá na Grécia Antiga e elas eram chamadas de ágora. Naquela época, as pessoas elas precisavam de um espaço onde elas pudessem se reunir, para que pudessem haver tomadas de decisões. Então, ali aconteciam assembleias, era um espaço para conversar, tinha momentos de reflexão e havia, né, um processo de troca de conhecimento, de cultura, de decisões políticas. Então, por ser um local importante, eram locais limpos, bem cuidados. Já a gente indo ali para a sociedade romana, as praças elas eram chamadas de fórum, e onde eram realizadas cerimônias importantes, tinham eleições, assembleias, e era um espaço mais para comércio e encontros religiosos. Já no período renascentista e barroco, é meio que basicamente o ápice das praças, né? Porque elas recebem agora uma nova definição. Ela deixa apenas de ser um local funcional e passa a ser também um local social. Então passa a ter mais ações culturais, mais interação social. Já por meio do século XIX em diante, as praças elas assumem apenas um papel social e estético. Aqui no Brasil, as praças elas são mais relacionadas com um espaço urbano arborizado. Então, há mais vegetação, né? As primeiras praças aqui no Brasil elas foram construídas durante o período colonial e elas eram construídas em torno das igrejas, que geralmente e são locais públicos aqui na cidade, né? E traziam consigo uma cultura arquitetônica, uma cultura, assim, herdada dos imigrantes italianos, espanhóis, portugueses. Foi nessa época que surgiu o conceito de praças secas. Basicamente, as praças elas podem ser classificadas em 3 tipos, né? Diferentes, dependendo do local, da vegetação que ela encontra ali. Então, ela pode ser classificada em praças úmidas, mistas e secas. As praças úmidas, elas são aquelas praças onde há mais presença de arborização, tem pouca pavimentação e geralmente são lugares de preservação ambiental. A gente também tem as praças mistas, que são aquelas praças que têm um equilíbrio, né, entre a parte pavimentada e a arborizada, né, a parte arborizada. E é uma das praças mais comuns, porque ela apresenta padrões estéticos, tem paisagismo, além de embelezar a cidade. E as pessoas que circulam por ali, né, elas podem caminhar de maneira mais tranquila, mais confortável, né, porque há sombras, a presença das árvores, né, e as árvores a gente sabe que elas contribuem para o meio ambiente, que elas absorvem gás carbônico, liberam oxigênio, contribui para diminuir a poluição, né? E por fim, a gente tem as praças secas, que é onde não tem tanta arborização. As praças secas, elas têm espaços vazios multifuncionais,
onde há mais circulação das pessoas, e é uma das formas mais antigas, né, desse modelo, né? A ideia era que esse tipo de praça, a praça seca, ela fosse utilizada mais para arte e cultura. Já direcionando o foco para uma cidade em específico, né, eu gostaria de destacar Goiânia, que é localizada aqui na cidade de Goiás. Em 1933 foi criada a primeira praça da cidade, que é a Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, que hoje em dia ela é mais conhecida como Praça Cívica. E essa praça ela é considerada um marco na construção da cidade. A praça, assim, de modo geral, a gente pode dizer que ela tem como objetivo propiciar as pessoas não apenas um local de lazer, mas também qualidade de vida, prevenção de doença, principalmente doenças psicológicas, e também como uma forma de sociabilização da comunidade que está ali ao redor. Então, a praça ela pode funcionar como um espaço de interação social, de troca de ideias, um local para relaxar, para meditar, para apreciar o pôr do sol. Além da praça embelezar a cidade, ela é de extrema importância para a vegetação ecológica. Por quê? Porque ela mantém o solo permeável, diminuindo assim as chances de enchentes, auxilia na manutenção do clima, o que evita ilhas de calor, melhora a qualidade do ar e pode vir a aumentar a biodiversidade, além, né, de funcionar como um trampolim ecológico. Sem falar que a praça ela pode contribuir para a formação de um patrimônio histórico. A gente mapeou algumas praças aqui da cidade de Goiânia e encontramos praças que se encontram abandonadas. Essa observação não se limita só à nossa cidade, vai ter pontos que eu vou dizer que você também pode identificar, mas com foco para a cidade de Goiânia, a gente encontrou praças que estavam abandonadas pela prefeitura, não tinha manutenção, faltavam alguns requisitos mínimos, né, na parte de infraestrutura, como iluminação, manutenção dos bancos. Então, não tinha um espaço adequado para a prática de atividade física, nem pista de caminhada. Havia muita falta de segurança. Então, isso faz com que os moradores diminuem a frequência às praças, que está ali próximo às suas casas, né? E as praças, elas acabam ficando, com o tempo, subutilizadas. Então, a gente pensamos, né, que essa pode ser a razão do abandono das praças públicas. Então, visando essas praças que foram, né, e que estão abandonadas, que estão sendo afetadas por essa situação, e também na interação dos moradores, a gente pensou num sistema de pontuação efetiva, onde as pessoas elas seriam recompensadas pelas ações e pelo tempo dedicado à revitalização que elas fizeram. E como gratificação, um morador que adotar essa ideia, né, ele pode receber moedas virtuais, que é por meio de um aplicativo. Então, essas moedas recebidas após validar uma ação que ele realizou, a pessoa que lançou a ação recebe metade das moedas. Então, a forma que a gente pretende converter esses pontos que os moradores acumulam no aplicativo é trocá-los por desconto no IPTU, por meio de uma parceria com a prefeitura. Porque a gente pensa assim, se a gente incentiva o morador a cuidar da praça, a gente pode provocar nele um sentimento de pertencimento. E isso vai gerando um efeito positivo na economia circular da região aqui da cidade. Então, resumindo, basicamente o aplicativo ele tem por finalidade conectar as pessoas e incentivá-las a colaborar para a revitalização das praças públicas e também a conservação das que já estão em bom estado. Então, além disso, esse espaço destinado ao lazer, como eu mencionei antes, ele pode trazer muitos benefícios para a saúde, seja física, emocional, quanto para o meio ambiente.
Então, eu vou falar mais assim um pouco sobre o aplicativo. O aplicativo, ele vai ser gamificado. Ele terá interfaces assim, interativas, o que vai possibilitar o usuário fazer download via Play Store ou acessar pela web. E por meio desse aplicativo que o usuário relataria as irregularidades ou ele contribuiria com alguma ação que poderia ser desempenhada na praça, né? Então, como vai funcionar? Para validar a atividade realizada, o morador ele deve tirar uma foto antes e outra depois. E ele vai enviar para o aplicativo, para que as outras pessoas possam validar que a atividade realmente foi feita. E aí, como recompensa pela ação, né? Por cada ação que ele fez, ele receberia moedas virtuais que seriam convertidas em pontos. O morador, ele pode colaborar por meio do aplicativo, que a gente denominou de Revitaliza aí, de 3 formas, que é o Posso Ajudar, ações para a comunidade e o enviar para a prefeitura. Na primeira opção, que é o Posso Ajudar, são ações em que o morador pode realizar, como, por exemplo, cuidar do jardim, plantar uma árvore. Assim, para poder plantar uma árvore, ele precisa de uma autorização da prefeitura. Mas, no entanto, o processo ele é simples e não é complicado. Porque, assim, há árvores que elas não podem ser plantadas em qualquer lugar. Então, por isso que ele precisa dessa autorização. A segunda opção são ações para a comunidade, que é quando o morador ele relata uma ação. Por exemplo, o morador estava passando pela praça, ele encontrou alguma irregularidade e ele quer ajudar essa comunidade, que ele pode ajudar, né? E aí, como por exemplo, pregos soltos no banco, dentre outras atividades. Por exemplo, ele encontra um banco que pode ser pintado, mas ele não tem tinta, mas tem um outro morador que tem e pode estar pintando. Entende? São ações que, assim, ele não pode fazer, porque às vezes ele não pode no momento, mas às vezes ele tira uma foto e envia para o aplicativo e outro morador pode fazer. Então o morador vai lá, faz, mostra o depois e o outro morador valida. E a gente tem também a terceira opção, que é enviar para a prefeitura, que são ações que não podem ser feitas pelo usuário que presenciou a irregularidade. E essa atividade ela também não pode ser indicada para a comunidade, né, para que o outro morador realize. Então, essa irregularidade ela é enviada para a prefeitura, como por exemplo, o morador ele não pode de maneira alguma cortar árvore em área pública. E ele também não pode trocar a lâmpada ou remover um banco de um local e colocar no outro. Então, são ações que ele não pode fazer. Então, aí ele envia para que a prefeitura possa estar vindo fazer essa manutenção. E aí, para que fique mais interativo, não fique só aquela coisa de relatar a irregularidade, ou delegar uma ação, ou fazer uma ação, a gente pensou em fazer um aplicativo, né? Deixar assim mais interativo, um aplicativo semelhante a um jogo, onde vai ter níveis, né, que vão sendo liberados a cada etapa concluída, como por exemplo, o síndico da praça, o embaixador, o altruísta, dentre outras categorias que vão surgindo ao longo do jogo, ao longo do processo. Conforme ele vai realizando ações, ele vai subindo de níveis e ele vai liberando algumas etapas, que é uma forma também de estar incentivando, né? No entanto, assim, para a gente também promover o conhecimento do aplicativo para a comunidade, a gente pensou em estar divulgando ele nas redes sociais, no jornal da universidade, e para que as pessoas também se sintam motivadas. Nesse primeiro momento, até que a gente consiga fazer a parceria com a prefeitura, né, a gente pensou em ter um espaço para reconhecimento das pessoas que mais se dedicaram. Então, a gente pensou em fazer um certificado de honra ao mérito, até que a gente possa, né, efetivar isso de fato e que haja a conversão dos pontos, né, para descontos no IPTU. E na parte de viabilidade
aplicativo, a gente realizou entrevista com os moradores locais aqui do bairro, tanto como entrevista pessoal, com as pessoas que estavam na praça, com as pessoas que moravam próximas, tanto também como entrevistas via internet, por meio de formulários de pesquisa. Então, a gente perguntou para alunos da universidade, para as pessoas que moram próximas às praças. Então, foram pessoas de várias idades que responderam, desde crianças a partir de 10 anos acima. A gente teve um retorno significante e isso auxiliou bastante na organização das ideias, no planejamento de como ia ser e como vai estar sendo a plataforma. E a gente obteve vários dados, como, por exemplo, cerca de 87% das pessoas que responderam, elas moram próximas a uma praça pública. E dentre esses 87%, 66% vão à praça raramente. Por quê? Porque as praças localizadas próximas não estão em boas condições. E as pessoas, elas relataram ainda que iam por causa... Aí a gente perguntou, né? Por que elas iam para as praças públicas? E aí elas nos disseram que elas iam por causa do contato com a natureza. Algumas relataram que era como um local de fuga, que ia para se conectar consigo mesmo. Outras por causa das atividades culturais. Tinha uns que iam para atividades esportivas, como caminhar. Ou apenas para passear, andar de bicicleta, conversar, pensar, respirar melhor. Passear com o cachorro, se desligar do mundo. Conversar com umas pessoas. Ou apenas ficar na praça sentado, olhando para o horizonte. Então, a gente... isso foram alguns relatos, né, que a gente perguntou e as pessoas nos disseram. As pessoas entrevistadas foram crianças, jovens, adultos e idosos entre 10 e 67 anos. E 90% das pessoas entrevistadas, elas relataram que havia muita falta de segurança, falta de iluminação, que não havia manutenção com o bem público, né? E a gente perguntou para eles, o que você acha, né? Que poderia ter mais nas praças públicas? E a maioria das pessoas que a gente entrevistou, elas relataram que sente falta de ter mais segurança, de ter um espaço de lazer, de ter, uma quadra coberta para realizar um jogo de futebol amador com o time do bairro, como uma forma assim, de integração da comunidade, ou mesmo a ocupação de um espaço que é pouco frequentado, né? Alguns relatários que poderiam ter eventos culturais, e teve algumas pessoas que relataram que a praça ela não precisava tanto de uma atração, desde que ela fosse um espaço bem cuidado, as pessoas elas iam fazer um bom uso dele, um bom uso daquele espaço. Então, e elas afirmaram também que deveria ter cuidados frequentes, tanto por quem frequenta, quanto para quem administra o local. Então, quando eu ouvi isso, entrevistando as pessoas, eu fiquei assim, eu estou no caminho certo na minha pesquisa. E aí a gente começou a desenvolver, né? A gente está na parte de validação, onde estamos trabalhando na parte do protótipo para esquematizar o teste e colher novos dados. O método utilizado, assim, durante a pesquisa é o pesquisação do Michael Tylon, o Michel Tolon. Porque, assim, ao implementarmos o aplicativo, nós pretendemos intervir no modo de agir das pessoas que aderirem a essa ferramenta tecnológica. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 225, ele diz que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No Código Civil, o artigo 99, parágrafo 1, ele fala que a praça ela é um bem público e de uso comum do povo. Mas as pessoas, às vezes, elas acabam tendo uma visão de que aquilo que é de todo mundo não é de ninguém. Então, vendo isso, né, o método escolhido pesquisação foi porque ele promove a participação e o comprometimento das pessoas, o que pode vir a gerar mudanças consideráveis, como o desenvolvimento dos sensos críticos e habilidades para vir a resolver o problema. Tchon, ele afirma que a pesquisação ela é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os envolvidos participantes estão envolvidos, de modo cooperativo e participativo. Tem um outro pesquisador sobre pesquisação, que é o Vergara, que ele também tem um posicionamento semelhante, né? Para ele, o método é um tipo particular de pesquisa participante e de pesquisa aplicada, que supõe intervenções participativas na realidade social, com fins intervencionistas. Um terceiro, né, pesquisador, que é o David Trapp, ele considera a pesquisação um dos tipos de investigação, ação, que é meio que um termo genérico utilizado para definir qualquer processo que siga tipo um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre, né, agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Então você planeja, implementa, descreve, avalia uma mudança e vai melhorando a prática. Então, aprendendo mais no decorrer do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação. E assim, para que a pesquisação tenha um bom resultado, podendo assim dizer, é necessário que ela trate de tópicos de interesse mútuo. Então, baseia-se num compromisso compartilhado de realização da pesquisa e ela permite que todos os envolvidos que estão ali participem ativamente do modo como elas se sentirem melhor. David, ele cita, né, 10 características dessa pesquisação de como ela deve ser, que ela deve ser inovadora, a pesquisação ela tem que ser inovadora, ela tem que ser contínua, ela não pode ser repetitiva, ou seja, tem que estar sempre buscando uma melhora, tem que ser proativa estrategicamente, participativa, é necessário a colaboração das pessoas, ela tem que ser intervencionista, porque acontece em cenários reais, não é manipulado. Problematizada, porque a pesquisação ela sempre começa a partir de algum tipo de problema. Deliberada, porque o pesquisador ele participa do processo e os julgamentos e avaliações que são elaborados. Então, para que a gente obtenha maior eficiência no que a gente está aplicando. Tem que ser documentada, porque documentar o processo é muito importante, porque são com base nesses dados que a gente pode ir melhorando a parte de pesquisa. E também tem que ser compreendida. A pesquisação ela é individualizada, sim, né? Mas ela age em grupo. Age em grupo, realidade ou problemática. Então, ela é individual, mas, ao mesmo tempo, ela é em grupo. E ela também pode ser disseminada quando o conhecimento obtido por meio da pesquisa ele é compartilhado com outras pessoas. Então, basicamente, nesse método, o pesquisador ele encontra um problema no seu meio social e ele busca pessoas que possam lhe ajudar com a solução que ele propôs. Que, no caso, eu encontrei um problema, que é a questão das praças públicas, que elas estão abandonadas, e eu estou desenvolvendo um aplicativo para que as pessoas elas possam, por meio desse aplicativo, colaborar na manutenção das praças públicas, ajudar na parte de revitalização, frequentar mais, estar mais presente. Então, as praças,
a gente pode dizer assim que elas são espaços permanentes no desenvolvimento da cidade. Tem um livro que ele chama O que é Cidade, da Raquel Ronick, em que ela diz que a praça ela tem sua beleza constituída por sua história, desenho paisagístico e conjuntos urbanísticos. A interação entre morfologia, estética e apropriação é que permite a formação de praça como espaço simbólico, lugares e memória, alma da cidade. Então, desenhos das ruas, das casas, das praças, dos templos, além de conter a experiência daqueles que construíram, denota o seu mundo. Então, eu gostei muito dessa parte no que fala no livro, eu achei muito importante, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente entende por praça, o que a gente vê. Realmente, na praça está toda a história, tanto das pessoas que por ali passam, como do local. Então, a gente espera que, ao implementar o aplicativo, a gente possa gerar nas pessoas um sentimento de pertencimento, que elas possam abraçar a causa e cuidar também de um bem que é também deles. Além disso, eu acredito que com o uso contínuo do aplicativo a gente pode vir impactar na economia circular da cidade, já que, né, envolve os 5 R's, que são reutilizar, repensar, reduzir, e o que pode vir, né, também a melhorar a qualidade de vida de um bairro. A gente vai estar incentivando, né, com o uso contínuo, hábitos mais saudáveis entre os moradores. Porque a economia circular, para quem assim não conhece, é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento. Ela tem um foco, o foco principal é o benefício para toda a sociedade. Então, que envolve associar as atividades econômicas de consumo dos recursos finitos e eliminar resíduos do sistema por princípio. Então, é isso. O aplicativo está em parte de desenvolvimento. A gente realizou testes, entrevistas com os moradores locais. A gente já desenhou como ele vai ser. A gente fez a parte de prototipação. Não está na parte assim, final de colocar para rodar, para as pessoas testarem ainda, por enquanto. No entanto, o aplicativo, a gente já vai começar a fazer isso. É um dos nossos próximos tópicos, fazer um esquema para que os moradores do bairro possam testar. A gente já tem uma praça escolhida para que isso possa ser feito. Vai ser, a princípio, numa praça próxima à universidade, que é um lugar bem frequentado, assim, não bem frequentado, né? Tem uns alunos na universidade, que é um lugar bem frequentado, e tem essa praça que ela fica bem no bairro abaixo, um bairro abaixo. E lá, assim, tem uma pracinha mais pra cima que é mais frequentada e essa que tá mais abandonada, assim. Muita gente passa lá e quase ninguém vai de fato lá. Então, tem mato alto, tá meio que abandonado. E a gente pensou em começar por ela, pra fazer o nosso teste piloto lá. E aí a gente vai colocar o aplicativo para ver se daria certo e colher os nossos dados. Até o presente momento que a gente tem as informações que as pessoas nos relataram, o esquema do aplicativo, de como ele vai ser, a gente já esquematizou tudo. Então só falta colocar mesmo assim para rodar no local específico. Eu estou disponível para caso alguém queira fazer alguma pergunta. Eu acredito muito que essa ideia ela pode dar certo. Eu penso que as pessoas, né, pode incentivar as pessoas, a ajudar elas a terem bons hábitos, né, a ter mais esse contato. E, assim, para mim, de modo pessoal, é uma experiência muito boa e poder ir numa praça, estar num lugar que é confortável, que é bom. E é isso. Muito obrigada a todos.